Agora a gente tem aqui a presença do pastor Arilton Oliveira com a gente. Nós vamos continuar falando sobre futuro, inclusive. Boa noite, pastor. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Alegria poder estar aqui participando dessa temática tão importante para o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho, pastor, que a primeira coisa que a gente poderia conversar é o seguinte: é um momento onde todo mundo ficou muito assustado. Ninguém esperava que a gente passaria por uma coisa desse tamanho, como tem sido essa pandemia. E aí tem se falado sobre finitude da vida e também, de repente, do mundo. Agora, o senhor segura nas suas mãos a Bíblia. Nós temos profecias que falam sobre o fim desse mundo. Coronavírus é realmente algum indício do fim do mundo? Ô Wagner, eu acho que essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas, né? Especialmente nesse momento que a gente se aproxima aí de 500 mil, né, de mortos só aqui no Brasil. Mas eu queria levar o telespectador comigo a um texto da palavra de Deus pronunciado pelo próprio Cristo no seu discurso profético, aqui em Mateus capítulo 24, e nos versos 38 e 39, Jesus diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante que quando Jesus menciona a proximidade da sua vinda, ele faz uma associação com os dias anteriores ao dilúvio. E Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nada errado em se casarem, darem-se casamento. Jesus está enfatizando o seguinte: eles estavam na sua rotina normal. Vida cotidiana. A vida estava normal para todos. Havia ali alguém advertindo. O fim viria. E nós sabemos pela Bíblia que pelo menos por 120 anos Noé anunciou a chegada do dilúvio. Mas eles não aceitaram o convite. O cenário que Jesus pinta para nós é que o mundo vai estar num ambiente onde haverá paz e segurança. Porque quando chegarmos nesse ambiente, é que sobrevirá a repentina destruição. Agora, é claro que pandemias como esta são placas indicativas de que nós nos aproximamos do destino final. Então, cada um desses problemas graves que nós enfrentamos, como epidemias e pandemias, o aumento da violência, da mortandade, são sinais também preditos por Jesus que iriam compor os últimos dias. Então, ao mesmo tempo que a gente acredita pela Bíblia que a humanidade não vai ser exterminada por um vírus, porque não é essa previsão que Jesus fez, é um indicativo de que nós nos aproximamos do clímax da história humana. Agora, uma outra coisa também que circula muito é o seguinte: Deus não está feliz com o jeito que a humanidade está caminhando. O pecado, práticas que são contrárias à palavra de Deus e muito presentes no mundo que a gente está vivendo. Então, o coronavírus seria uma forma de castigo divino por conta dessa situação de mundo que a gente vive. Existe realmente alguma indicação bíblica? A gente está vivendo, assim como o Egito viveu, uma praga mandada pelo céu? Deus não provoca o mal, Wagner. Essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina. E a gente tem que acreditar nisso. O originador do mal é Satanás. Agora, Deus é tão bondoso que ele usa o mal provocado por Satanás para nosso benefício, de uma maneira ou de outra. Você mencionou as pragas do Egito, né? Se você for lá para Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, você encontra ali as 10 pragas que Deus mandou sobre a terra do Egito. Agora, foram ações punitivas ou de misericórdia? Temos que olhar pelos dois aspectos, porque Deus queria libertar o seu povo, que já estava escravo por 4 séculos, e não havia outra forma da nação egípcia ceder, senão pelas pragas. Agora, alguns têm associado ao Covid-19 com uma praga do tempo do fim. Se nós formos para Apocalipse, capítulo 16, você vai encontrar aí 7 pragas. Interessante que das 10 do Egito, 4 vão se reproduzir no tempo do fim agora. 4 são pragas nas mesmas linhas, nos mesmos eventos. E 3 novas pragas. Só que essas 7 pragas descritas em Apocalipse, elas só começarão a cair
no momento que nós chamamos pós-fechamento da porta da graça. Ou seja, quando cair a primeira praga, Apocalipse 16, 2, o destino de todo ser humano para a salvação ou perdição já estará definido. E como nós acreditamos que isso não aconteceu, nós não podemos associar a essa pandemia a uma praga apocalíptica. Mas por que a gente acredita que isso não aconteceu? Essa porta da graça não podia ter se fechado e essa ser a primeira praga? É porque quando você lê Apocalipse 15, 8, você tem uma cena do santuário. E quando Jesus deixa o santuário e ninguém pode penetrar no santuário, uma voz diz assim: até que se cumpram as 7 pragas. E então em seguida cai a primeira praga. Então quando cair a primeira praga, que serão úlceras malignas e perniciosas, uma repetição do que houve no Egito, será a certeza para todos de que a porta da graça se fechou. Então ela só se fecha quando cai a primeira praga. E aí a gente sabe claramente qual é a primeira praga, e não é essa que a gente está vivendo, obviamente. E não essa, exatamente. Entendi. Pastor, estamos vivendo um cenário de medo, mas acreditamos também que o medo é inimigo da fé. Como é que o cristão tem que se comportar nesse momento? Porque sabemos que temos sim a bênção de Deus, mas por outro lado temos um vírus que levou quase 500 mil de pessoas. Então como é que a gente mantém paz em meio a essa tempestade? A Novo Tempo tem um programa no ar, né? Esperança em tempo de crise. Como é que a gente mantém a esperança nesse momento de uma crise tão profunda e mundial? Eu queria lembrar as palavras do famoso evangelista Billy Graham, que você também conhece, né? Ele disse assim certa vez: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai ficar bem. Eu gosto dessa frase dele. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. E na última página da Bíblia você tem 2 capítulos, Apocalipse 21 e 22. E em Apocalipse 21, versículo 1, João diz assim: eis que crio novos céus e nova terra, pois as primeiras coisas já passaram. Essa pandemia vai ficar na história. Ela vai passar. E quando chegamos no versículo 4, João diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Então nós podemos acreditar, Wagner, que no futuro as coisas ficarão bem, porque nós lemos a última página da Bíblia. Muito obrigado, pastor Arilton, pela sua participação. Olha, e nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia. Quando chegar a hora, vacine-se, mas não esqueça, mantenha distanciamento social, use máscara sempre, higienize as suas mãos, cuide-se e cuidado principalmente com as outras pessoas. E como finalizamos aqui, tenha fé. Conhecemos a última página da Bíblia e sabemos que tudo vai terminar bem. Obrigado e boa noite.